Olá, eu sou Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de JavaScript que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre entrada de dados dos usuários. Uma das tarefas mais comuns em um programa ou script é a captura dos dados digitados pelos usuários, para que possam ser processados dentro do programa. Nós vamos ver como fazer isso em JavaScript. Seja muito bem-vindo! Serão dois os tópicos principais do vídeo. O módulo PromptSync, que é uma das formas de capturas dos dados dos usuários, e a conversão dos tipos de dados. Primeiro, o módulo PromptSync. Até agora, em todos os algoritmos que a gente viu, nós estávamos atribuindo valores fixos para as variáveis, mas em muitos casos nós vamos precisar solicitar que o usuário do programa digite algumas informações. Em JavaScript, sem considerar a interação com uma página HTML, ou seja, trabalhando apenas com o prompt, que é o nosso caso nesse curso, o modo mais fácil de receber dados dos usuários, digitados via teclado, é utilizando o módulo PromptSync. A sintaxe de utilização desse módulo retorna uma instância da função prompt, e é por intermédio da função prompt que a gente vai solicitar os dados dos usuários. Pelo exemplo, nós estamos solicitando ao usuário que digite seu nome. Assim que o usuário digitar o nome e apertar a tecla Enter, todos os caracteres que ele digitou via teclado serão armazenados em um formato string na variável nome. Nesse código, nós temos 3 solicitações de dados ao usuário. O resultado da execução do código pode ser visualizada pelo console. Na linha 3, nós temos a importação do módulo PromptSync, para podermos obter uma instância da função prompt, que vai nos ajudar a ler os dados do teclado. Nas linhas 5, 6 e 7, nós estamos solicitando que o usuário informe o nome, a idade e o endereço. Nas linhas 9, 10 e 11, nós estamos mostrando na tela os valores que foram digitados pelo usuário. A observação destacada é muito importante. Isso porque, como a função prompt captura as informações digitadas via teclado no formato de string, caso você deseje ler números, vai precisar converter esses tipos. E esse é o nosso próximo assunto: conversão de tipos de dados. Existem várias funções para conversões de tipos, justamente porque existem vários cenários de possíveis conversões. Por exemplo, se você quiser ler 2 números do usuário e calcular a soma, para isso você vai ter que converter essas 2 strings para 2 números inteiros. Nesse primeiro exemplo, nós vamos conhecer a função parseInt, responsável por converter dados para o tipo inteiro. No exemplo, a leitura com o prompt vai armazenar na variável o número no formato string. Na linha seguinte, por meio da função parseInt, aplicada à variável dados, nós vamos atribuir um valor inteiro à variável num. Dessa maneira, nós vamos conseguir fazer operações aritméticas com a variável num. A conversão para real segue a mesma lógica. Nesse caso, a função responsável para a conversão de dados para real é a parsefloat. O nome float vem do inglês floating point, ponto flutuante, que é um formato de representação digital de números racionais que é usada nos computadores. No caso da conversão para strings, nós vamos utilizar uma função que tem o mesmo nome, string. Nesse exemplo, nós não estamos fazendo uso da conversão de tipos. O resultado da execução do código está no console. Simplesmente lemos 2 valores, nas linhas 5 e 6, ambos os valores do tipo string, devido à função prompt, e na linha 9, nós tentamos realizar a soma, utilizando o operador mais, que vai ter a funcionalidade de concatenação de strings, uma vez que os operandos são do tipo string. A linha 12 apenas mostra o resultado, ênfase para o resultado da soma. A string 1 mais a string 2 vai ter como resultado a string 12. Aqui nós já estamos convertendo os tipos. O console vai mostrar o resultado da execução desse código. Nesse código, nós lemos 2 valores nas linhas 5 e 6, ambos os valores strings, em um primeiro momento devido à função prompt. No entanto, como também nós estamos utilizando a função parseInt, os valores via teclado, inicialmente lidos do tipo string, estão sendo convertidos para o tipo inteiro. Sendo assim, após as leituras, as variáveis x e y ficam com os valores do tipo inteiro. Dessa maneira, na linha 9, é possível realizar a soma de x mais y, e na linha 12, apenas estamos mostrando o resultado.
Agora o operador de adição está com a função matemática de soma, uma vez que as variáveis são todas numéricas. Nessa prática, nós vamos abordar os conceitos sobre entrada de dados. Bom, eu estou no Replit aqui com a nossa última versão do enunciado do problema. Esse enunciado está baseado no vídeo anterior, que é sobre operadores. A gente vai mudar um pouco, né, esse enunciado, adicionando algumas novas funcionalidades. Então eu vou deletar esse enunciado antigo, vou colar um enunciado novo e explicar aquilo que tem de diferente. Elabore um algoritmo para calcular o salário líquido de uma pessoa, isso continua igual. O que mudou foi isso aqui, ó. A gente está solicitando que o usuário digite o seu nome e o valor do seu salário bruto. A gente não está mais deixando fixo o valor do salário bruto. A gente pede para o usuário digitar e é isso que mudou justamente para a gente poder tratar o conceito de entrada de dados. Então a gente vai dar um Ctrl S aqui para salvar esse novo enunciado. Eu vou para o nosso código que atendia, né, as especificações antigas do problema era esse aqui, e a gente vai adaptar esse código para a nova realidade do problema que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem a necessidade de ler dados do usuário via teclado, na verdade existem várias formas de fazer isso, né, em JavaScript, mas a maneira como a gente conversou durante a parte teórica do vídeo foi utilizando a definição de uma constante, a gente chamou essa constante de prompt, e a gente deu um comando require para a gente poder fazer a importação de um módulo, né? Isso é a palavra utilizada no Node para fazer a importação de módulos. Lembrando, né, que a gente criou o nosso Replit baseado no template do Node, justamente por conta da necessidade que a gente tinha de um ambiente de execução JavaScript para aprender a lógica de programação. Nesse caso aqui, então, a gente vai fazer a importação de um módulo. O módulo que a gente vai importar vai ser o módulo PromptSync, e a gente vai colocar um abre e fecha parênteses aqui na frente, porque nós estamos interessados em uma instância da função prompt. Então, com isso, a gente consegue uma instância da função prompt e a gente pode utilizar a nossa constante prompt para a leitura dos dados. Eu vou inicialmente ler o nome do usuário, apesar da gente não, né, utilizar muito isso para nada mais para frente, mas aqui eu vou ler o nome do usuário utilizando a sintaxe que a gente combinou, ó, prompt, ponto e vírgula, e aqui eu vou pedir para a pessoa digitar, digite seu nome. Ela vai digitar o nome e o valor que ela digitar eu vou guardar na variável nome. O salário bruto ele não vai ser mais fixo, 7.500. Eu também vou fazer a leitura desse salário bruto através do prompt. E eu vou pedir para a pessoa poder digitar. Digite seu salário bruto. A pessoa vai digitar e eu vou ler. Eu vou ler esse salário bruto, só que tem um porém. Diferente da leitura do nome, que para mim não tinha problema ser no formato de string, eu agora vou ter que converter, porque o prompt ele vai fazer a leitura do salário bruto da pessoa no formato de string. Mas eu depois vou fazer conta com isso, vou utilizar o operador aqui, aritmético, para poder trabalhar com essa variável. Então eu vou ter que utilizar aqui um parse float. Float, né, de ponto flutuante, né, eu vou querer converter esse valor, que inicialmente é do tipo string, para um tipo real, armazenar esse valor do tipo real na variável salário bruto e trabalhar com ela. O restante é exatamente igual. O código vai ficar exatamente igual ao que eu já tinha. Então eu vou rodar, vou dar um Ctrl S aqui e vou rodar para ver se vai dar tudo certinho. Ele está instalando o PromptSync, né, que é esse módulo que a gente fez a requisição dele aqui. Eu vou colocar aqui, ó, João, digite seu nome. Né, ele está solicitando aqui, ó, digite seu nome através do prompt. João, seu salário bruto. O João ganha 10 mil reais. Enter. Então, qual que é o salário líquido dele? 9 mil reais. A gente descontou 10%, né? 10% de 10 mil reais. Então, o salário líquido de João ficou em 9 mil reais. Em termos de código, é isso aí. Né? A gente fez apenas a utilização do prompt para leitura. E agora a gente vem para o nosso controle de versão. E eu agora vou também fazer o commit para salvar uma nova versão, ó, observando que eu já tenho a minha versão inicial, a minha versão que eu chamei de operadores,
E agora eu vou dar um nome para essa versão aqui como sendo 06 entrada de dados. Vou dar um commit em todas as modificações e aqui no meu histórico eu vou ter agora a versão operadores e também a versão 06 entrada de dados, né, que era justamente a minha intenção em trabalhar com o commit. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar a versão antiga do meu código e também, se eu clicar em README, a versão antiga do enunciado do meu problema. Se eu voltar aqui para meu gerenciamento de versão e clicar novamente na versão 06, falar que eu quero sobrescrever e continuar, ele vai me mostrar o enunciado do problema já na versão 06, assim como também ele vai me mostrar aqui o meu código já na versão 06. Beleza? Por enquanto é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.